pessoal, seja bem-vindo ao Física em Casa. Vamos dar continuidade às propriedades tensoriais, à análise tensorial. Vamos falar agora sobre espaço de Hilbert, certo? O que seria o espaço de Hilbert, certo? Veja, uma das coisas que a gente tem que verificar é que algumas propriedades que possam ser realizadas entre o seu covetor e o vetor, certo? Elas têm que nos levar ao conjunto dos números reais, tudo bem? Então, veja, as propriedades, né, as operações realizadas, que eu vou simbolizar por φ, realizadas sobre o conjunto do espaço vetorial, tem que nos levar ao conjunto dos números reais, certo? Então, isso é imprescindível para definir um espaço vetorial, tudo bem? Mas no que diz respeito ao espaço de Hilbert, a gente pode, por exemplo, trabalhar com elementos imaginários, certo? Que esteja contido no espaço dos complexos, certo? Então veja, no conjunto dos complexos, né? Então vamos pensar aqui que tudo isso aqui seja espaço de Hilbert, tudo bem? E contido no espaço de Hilbert, nós temos o nosso espaço vetorial. Vou chamar de V, certo? Então, todos os elementos aqui, nosso espaço vetorial, a gente julga ser elementos contravariantes, certo? Contido nesse espaço de Hilbert, nós temos também nosso espaço recíproco a esse espaço, que é justamente quem? O espaço dual, certo? E todos os elementos contidos nesse espaço dual, certo? São elementos covariantes, certo? Como a gente já viu em aulas anteriores, em vídeos anteriores, tudo bem? Então veja, sempre quando a gente vai fazer alguma operação, a gente traz elementos do nosso espaço dual para o nosso espaço vetorial, certo? A gente traz elementos de lá para fazer as operações, produto interno, produto tensorial, certo? Entre outras operações que nós vamos ver mais adiante, tudo bem? Mas uma coisa que é interessante, esses elementos do espaço dual, eles podem ser elementos, né, dos números complexos. Ou melhor dizendo, as componentes, por exemplo, dos covetores que possam estar dentro desse espaço dual, elas podem ser componentes complexas, certo? E também a gente poderá possivelmente trabalhar com vetor cujos seus elementos são complexos. Mas é importante enfatizar que essa operação entre números complexos tem que me gerar o quê? Tem que me gerar um real, certo? Então por isso que é interessante sempre a gente verificar a condição para que tais operações me dê um número real, certo? Então vamos pensar aqui, a princípio, vamos recordar o que seria um número complexo, né? Um número complexo, a gente também tinha apresentado pela letra Z, certo? Eu posso pensar num número aqui qualquer, ó, 3 mais 2i, certo? Onde aqui sempre é a minha quantidade real e aqui é a minha quantidade imaginária, tudo bem? Certo? Se eu fizer o produto desse número complexo por ele mesmo, um produto normal, né? Eu vou ter o quê? 3 mais 2i vezes 3 mais 2i. Essa quantidade vai me dar o quê? 3 vezes 3, 9. 3 mais 2i vai me dar 6i. Esse produto também vai me dar 6i. E aqui com os complexos vai me dar quanto? 4i ao quadrado. Quanto é que vai ser isso? Vai ser 9 mais 12i mais i ao quadrado é menos 1. Vai ficar menos 4 aqui, certo? Então o resultado é 9 menos 4, 5 mais 12i. Tudo bem?
Moral da história, o produto, né, entre números complexos, ele por ele mesmo, por exemplo, isso me dá um complexo. Tudo bem? Então, essa condição aqui já nos preocupa, porque já não vai fazer parte de operações que estão contidas dentro do espaço vetorial, que me gera um real, certo? Então, qual operação eu posso pensar entre complexos? Eu posso pensar sempre uma operação que possa ser realizada entre um complexo e o seu conjugado, tá? O que é o conjugado de um complexo? Basta mudar o sinal da parte imaginária. Então, se for mais, o conjugado é menos. Se for menos, o conjugado é mais. Tudo bem? Então, o conjugado ele fica como? Desse exemplo vai ficar 3 mais 2i, certo? Vezes o seu conjugado, que é 3 menos 2i. Essa aqui é muito simples, né? É o quadrado da diferença, certo? Então vai ficar 3 ao quadrado menos 2i ao quadrado. Isso aqui vai me dar 9 menos 4i ao quadrado. Tudo bem? I ao quadrado é menos 1. Então vai ficar 9 mais 4, que é igual a 13. Tudo bem? Então veja, a única condição para que possa ser operado entre números complexos é ele com o seu conjugado, certo? Ele com o seu conjugado, isso me dá um número real, tudo bem? Então, de alguma forma, se eu buscar, por exemplo, covetores, né, elementos do espaço dual, certo? Eu tenho que buscar elementos do seu conjugado. Então, em relação ao meu vetor, eu tenho que trabalhar com o conjugado do meu covetor. Tudo bem? Isso vai me oferecer uma quantidade real, que é imprescindível para a gente trabalhar dentro do espaço de Hilbert, certo? Bom, pessoal, esse resultado é algo particular no que diz respeito ao produto entre números complexos. No caso, o número complexo e o seu conjugado, tudo bem? Mas tem uma abordagem mais geral, tá? No que diz respeito aos números complexos, principalmente quando você, por exemplo, tem um produto entre números complexos quaisquer. Então, a gente tem uma condição para isso acontecer, certo? Só apagar aqui rapidinho. Então, veja, vamos pensar agora que eu tenho um número complexo z multiplicado por um w qualquer, certo? Então, veja, vamos pensar que meu z vai ser um a mais b i vezes o meu w, que vai ser um c mais d i, certo? Que é uma representação de modo geral para um número imaginário, tudo bem? Número complexo. Então, esse resultado vai ser exatamente o quê? A vezes c mais a vezes d vezes i, tudo bem? Fazendo isso aqui, né? Agora eu vou fazer isso aqui. Mais b c vezes i mais b d vezes i ao quadrado. Tudo bem? Veja, isso aqui vai dar AC mais ADI mais BCI. Isso aqui ao quadrado vai dar negativo DD. Tudo bem? Veja, qual é a condição para que um produto entre números complexos seja um valor real? A condição é o quê? É que toda essa parcela aqui, certo? Seja igual a zero. Se toda essa parcela ser igual a zero, certo? A gente condiciona esse produto entre complexos, né? No caso, dando resultado um número real, tudo bem? Então, qual é a condição para que isso seja igual a zero? Qual é a condição?
condição é que A vezes D seja exatamente igual a quem? A menos B vezes C. Tudo bem? Então, se A vezes D for igual a menos B vezes C, né? Basta substituir aqui, né? Essas quantidades complexas aqui, imaginárias, elas vão se anular. Tudo bem? Essa é a condição para eu estabelecer um número real, certo? Veja, vamos agora substituir essa quantidade aqui. Vamos isolar a letra D. Aí nós temos o que? D vai ser igual a menos BC sobre A. Tudo bem? Menos BC sobre A. Se eu substituir o D bem aqui, né, menos BC sobre A, nós temos o que? Vou repetir aqui. Z vezes W vai ser igual a quanto? A mais BI, certo? Vezes C mais o D, que é quanto? O D que é quanto? Menos, vou colocar o menos B C sobre A. Imaginário. Tudo bem? Veja, eu posso multiplicar o A aqui com C e também eu posso isolar o C. Então vai ficar como? ZW é igual a mais BI, certo? Vezes C, parênteses, vai ficar A menos BI, certo? E o A vai passar dividindo o C. Tudo bem? Da mesma forma, se eu multiplicar essa quantidade aqui dentro, eu volto para lá, certo? Então, olha só o que nós conseguimos provar, que Z vezes W, para gerar um número real, que é essa condição aqui, certo? Para gerar um real, certo? Vai ser o que? Vai ser uma constante C sobre A, certo? Vezes essa quantidade aqui, que é o próprio Z, tudo bem? Z, vezes essa quantidade aqui, que vai ser o que exatamente? Vai ser o conjugado de Z. Tudo bem? Vai ser o conjugado de Z. Então, moral da história, o que nós provamos é o que? Que o W, esse W, que é um número complexo também, e tem que ser igual a quem? A uma constante C sobre A vezes o conjugado do próprio Z, certo? Então, de maneira geral, nós comprovamos que, de fato, para que um produto entre números complexos me dê um valor real, que esteja dentro do conjunto dos números reais, certo? Ele tem que ser multiplicado ou pelo seu conjugado ou por um conjugado multiplicado por uma constante, certo? Se for multiplicado por alguma constante, também é válido, certo? Pensar que C sobre A é K do número conjugado do próprio número complexo, certo? Só por uma questão de curiosidade, por exemplo, se for entre números reais, vamos pensar que o 3 ele difere do 5 por uma constante, né? Então, o 3 não é igual a 5 devido a uma constante que está aqui na frente, certo? Então, sempre há uma relação entre os números reais, certo? Quando a gente obtém, a gente pode sempre relacionar os números reais. Então, qual é a relação entre os números complexos? É basicamente essa aqui, certo? Os números complexos, eles podem diferir do outro número complexo por uma constante, na condição de que esses números complexos, o produto deles, por exemplo, me dá um real, me dá um valor que está contido no conjunto dos números reais. Tudo bem?